Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos juntos para a meditação na Palavra do Senhor e termos esse tempo preciosíssimo de meditação e de devocional. Para mim é uma honra, um privilégio poder entrar na sua sala e junto com você nos aprofundarmos na Palavra do Senhor. E o tema para a nossa noite é Eu Quero Ser Como Criança. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 31, o versículo 14, que diz o seguinte: Ó Senhor, eu confio em Ti e digo, Tu és o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Amados, enquanto eu preparava esse devocional, me veio à mente uma canção que eu gosto muito, que é Eu Quero Ser Como Criança, de David Keelan. E a música diz o seguinte: Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo-me de simplesmente crer. A verdade é que com frequência somos afetados pela síndrome teomânica, que é o desejo de ser como Deus, ou mesmo de nos emanciparmos dos seus braços e dos seus domínios. Jesus nos orientou sobre isso quando disse lá em Mateus capítulo 18, versículo 3, o seguinte: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Naturalmente, Jesus não está se referindo ao aspecto infantil, infante, inconstante da criança, mas sim ao fato de que a criança tende a depender com muita facilidade. Sim, a criança é totalmente dependente do seu cuidador, da sua cuidadora e confia nele ou nela integralmente. E é isso o que o Senhor quer de nós, Ele espera isso de nós, Ele quer que nós confiemos nele totalmente, em todas as dinâmicas das nossas vidas. E esse é o caminho certo, o caminho seguro para uma vida abençoada e também abençoadora. Porém, às vezes Satanás, ou mesmo a nossa própria carne pulsando e latejando dentro de nós, quer nos fazer acreditar que nós podemos viver por nós mesmos, por nossas próprias forças, habilidades e expertises para a vida. Quando isso acontece, invariavelmente seremos malfadados no nosso empreendimento, pois esse não é o caminho de vida, e sim o caminho de morte. E o sábio Salomão, sabendo muito bem disso, ao ponto de registrar 2 vezes o mesmo versículo em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, e Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz o seguinte: Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Os 2 versículos que fiz referência são absolutamente idênticos. Tal era a seriedade do tema para Deus, pois muito embora Salomão registrou, mas foi o Espírito Santo que o conduziu a fazer. E qual é esse caminho de morte que estaria Salomão referenciando? Dentre outros, o caminho de morte é sair da dependência de Deus, deixar Deus em segundo plano, só menos importante na sua vida. Esse é o caminho de morte, é o caminho da soberba, é o caminho da jactância, da autossuficiência. Provérbios capítulo 16, versículo 18 vai dizer: A soberba precede a ruína e o espírito arrogante vem antes da queda. Ezequiel capítulo 21, versículo 26 diz: O humilde será exaltado, o soberbo será humilhado. O próprio Senhor Jesus Cristo vai falar sobre esse assunto tanto em Mateus capítulo 23, versículo 12, quanto em Lucas capítulo 14, versículo 11, dizendo que aquele que se coloca no caminho do Senhor, anda com o Senhor de maneira humilde, será exaltado ao seu tempo. Jeremias capítulo 17, versículo 5, nos diz algo profundo, agudo e de uma advertência para as nossas almas. Ele disse: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Veja só, esse texto é bastante orientativo para esse momento, porque todas as vezes que nós nos deparamos com ele, nós temos a tendência de achar que o profeta está dizendo que nós devemos olhar com atenção ao nosso redor e não confiar nas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso nós colocamos sob júdice qualquer uma das pessoas que estão ali e não queremos confiar nas pessoas. Mas o texto está dizendo especificamente para aquele que fala, isto é, o Rafael se torna maldito, olha só a advertência aguda, se torna maldito quando acredita ou confia nele mesmo, porque do coração dele procede tudo aquilo que é enganoso, do coração do homem procede
tudo o que não é de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, maldito o Rafael quando confia no Rafael. Maldito o Rafael quando faz dele a força do seu braço e o seu coração se desvia do caminho do Senhor. Portanto, na Bíblia, o tema da confiança em Deus é central, é pivotal. Se fôssemos, por exemplo, catalogar todos os versículos que fazem referência à confiança em Deus, ficaríamos horas a fio e certamente ocultaríamos alguns, visto que a lista é interminável. E esse tema é fulcral, tão fulcral, que a Bíblia possui, por exemplo, já disse isso aqui na nossa igreja em inúmeras ocasiões, a Bíblia possui 1.189 capítulos e 31.105 versículos. E o versículo central e o capítulo central da Bíblia está entre 594 capítulos anteriores e 594 capítulos posteriores. O capítulo 595 é o capítulo 118 e o versículo 8 do livro de Salmos. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia no meio da Bíblia, no centro da Bíblia, onde tem a palavra de maior importância, você vai encontrar o Salmo capítulo 118, versículo 8, que diz o seguinte: melhor é confiar no Senhor, buscar refúgio no Senhor, do que confiar em homens. Olha, parece que esse texto não está aqui de maneira aleatória, randômica. Parece que Deus quer de fato nos levar a crer nele e tão somente nele. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de homens que, enquanto dependeram totalmente de Deus, foram prósperos e, inclusive, alguns juízes e reis em Israel. O exemplo mais clássico e mais cristalino para nós é o exemplo do grande rei Davi. Ele é colocado em tela no cenário bíblico mostrando uma coragem descomunal, quase pueril, inconsequente, mas ao mesmo tempo fazendo uma declaração digna de nota, pois diante do gigante Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, ele diz o seguinte: tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sim, essa é uma declaração extremamente madura de quem sabe em quem crê e é totalmente dependente dele. Pois ao olharmos para o relato da história, logo vamos descobrindo que para essa batalha, era uma batalha infausta para Davi. Certamente ele morreria do ponto de vista humano, porque o gigante tinha pelo menos 3 metros de altura, era versado na batalha, totalmente equipado e treinado. Provavelmente o peso da lança do gigante era um peso de Davi. Por outro lado, Davi era um simples pastor de ovelhas. É verdade que em alguns momentos ele tivera arrombos de coragem para defender uma ou outra ovelha, mas isso era coisa muito rara. Agora, ele está diante do homem que está impondo terror em todo Israel e ele não titubeia e vai em nome do Senhor dos Exércitos. É lindo ver na sequência da vida de Davi, doravante a esse evento, porque a vida de Davi é uma vida de total dependência ao Senhor. Logo, Saul começa a ser possuído de uma inveja e ciúmes doentios em relação a Davi e tentou matá-lo várias vezes, mas em todas elas ele afirmou a sua confiança no Senhor. Davi, por outro lado, teve várias oportunidades para dar cabo à vida do rei Saul, mas não fez por entender que deveria confiar no Senhor. Assim, ele seguiu a vida, servindo a Deus, dependendo de Deus totalmente, a sua vida estava sob o controle do Senhor. No início do seu ministério, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 4, que ele se uniu a ele mais ou menos 400 homens. Na verdade, 400 mulambos que se tornaram soldados de Davi. Estavam entre eles homens amargurados de espírito, homens endividados, as pessoas que eram os párias da sociedade. Por isso, toda e qualquer vitória que Davi obtinha, ele destinava a glória a Deus, de quem ele dependia e confiava, porque ele não podia confiar no seu próprio exército. Até que o rei Saul faleceu e aí Davi ascende ao trono. E um pouco mais adiante, um pouco mais tarde, ele unifica todo o reino de Israel. Assim foi, até que o nome dele foi se tornando grande, foi se tornando muito grande em Israel. E ele achou então que não precisava mais depender de Deus, pois agora ele pode contar com uma estrutura bélica fenomenal, com todo tipo de armamento, com carros e cavalos
potentes. Agora ele tem um forte e não precisa mais se esconder numa caverna, ou mesmo se passar como louco para se livrar da morte, como ele fez em 1 Samuel capítulo 21, versículo 13, diante do rei Aimeleque. Agora ele é respeitado. O Salmo, por exemplo, 20, versículo 7, que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus, já não se aplica mais a Davi, porque lá em 2 Samuel capítulo 24, versículo 1 ao 4, ele é possuído, entra nele quase com um espírito, um surto sarapiônico, e ele pede para que Joabe, o seu general, faça um levantamento do número de soldados que ele possuía para a sua segurança. E aí, 2 Samuel capítulo 24, versículo 9, Joabe apresenta o relatório, e no relatório consta que ele tinha 800 mil homens em Israel, com espada em punho, e também tinha aproximadamente 500 mil homens em Judá. Lembre-se, no início do seu ministério, quando ele dependia totalmente de Deus, ele tinha 400 homens. Agora ele tem 1.300.000 soldados preparados, treinados. Alguns deles eram tão versados que conseguiam partir um fio de cabelo com uma funda ou com uma pedra, como vai dizer 1 Crônicas capítulo 12, versículo 2, e também Juízes capítulo 20, versículo 16. Veja, ele tem diante dele toda a segurança que o mundo podia naquele momento oferecer-lhe. Mas assim que ele recebe o relatório sobre tudo que ele tem, sobre o seu poderio bélico, sobre a segurança que o mundo poderia lhe dar, que ele mesmo granjeou, ele construiu tudo aquilo. Assim que ele recebe esse relatório, o texto bíblico diz que vem sobre ele uma consciência de pecado tão grande, mas tão grande, que ele grita em alta voz e diz: Senhor, pequei contra ti, e contra ti somente pequei. Esse foi o meu maior pecado. É claro, para que você que conhece um pouquinho da história de Davi, a pergunta imediata seria: mas como assim? Ele cometeu vários outros pecados, vários outros erros, dentre eles, por exemplo, o adultério, o assassinato, e tantos outros não seriam tão piores do que esse? Mas a Bíblia nos garante e deixa claro que o maior pecado de Davi foi ter feito o censo em Israel. E isso pelo simples fato dele deixar de confiar em Deus e viver plenamente por ele mesmo e para ele mesmo. Meu irmão, minha irmã, é muito fácil deixarmos de sermos crianças diante do Senhor e sermos levados pelo mesmo surto que Davi foi acometido e sermos colocados numa condição que não é a da vontade de Deus e de nós acharmos que nós podemos fazer por nós mesmos. Às vezes, começamos algo, ou um empreendimento, ou um relacionamento, de maneira pequena. Sim, dependendo totalmente de Deus. E à medida que vamos crescendo, alcançando outros patamares, adquirindo experiências, expertises, achamos que não precisamos mais de Deus e tiramos Ele da equação. Assim também é na vida espiritual. Às vezes nós começamos e dizemos: olha, dependemos totalmente de Deus. Eu preciso dele para tudo. Ele é o centro da minha vida. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, e aqui o amadurecendo é entre aspas, porque é um crescer para baixo nesse sentido, nós vamos crescendo, aí nós pensamos que não precisamos mais dele, porque depender de Deus é coisa de mirim, é coisa de infante na fé, e agora eu sou maiúsculo, eu sou um homem feito, então não dependo mais de Deus. Meus irmãos, que bênção, mas que bênção que o grande rei Davi logo reconheceu que havia pecado. Aliás, ele reconheceu não só que havia pecado, mas reconheceu o fato de que não confiar em Deus e depender de Deus também é um pecado. Nós quase nunca olhamos para essa dimensão. O fato de não confiarmos em Deus é pecado. E Davi fez, como diz a segunda parte da música que eu fiz referência para você. Ele se apresenta ao Senhor e diz: Senhor, eu não posso viver longe do teu amor. Senhor, eu não posso viver longe do teu afago. Senhor, eu não posso viver longe do teu braço. Senhor, abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. Meu querido, minha querida, engana-se aquele ou aquela que acha que pode viver longe de Deus, que acha que pode ser alguém que se afasta da presença de Deus, como aquele que tem um desejo exacerbado de crescer a despeito de uma criança.
Eu quero finalizar essa reflexão dizendo para você o seguinte: quem sabe você está me ouvindo e me assistindo nessa noite e você deixou de ser criança há um bom tempo, nesse sentido espiritual que eu estou dizendo, e está fazendo as coisas do seu jeito. Saiba de uma coisa, fazer as coisas do seu jeito pode dar certo por algum tempo. Sim, por algum tempo pode dar certo, mas sempre vai falhar em algum momento. O jeito de Deus é sempre perfeito e nunca falha. Quem sabe você está agora me assistindo e já está colhendo frutos amargos de não depender totalmente de Deus. Mas deixe-me dizer algo, você não precisa viver assim. Ainda dá tempo. Se volte para Ele hoje e diga: Senhor, eu não posso viver longe do Teu amor. Senhor, eu não posso viver longe do Teu afago. Senhor, eu não posso viver longe do Teu braço. Abraça-me, me afaga, traz novamente a minha pessoa diante dos Teus braços de amor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o texto bíblico vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus está de braços abertos, esperando você, sim, esperando você abrir a porta do seu coração, para que ele entre e continue sendo o Deus da sua vida. Sejamos como crianças. Assim, nós teremos o máximo e o melhor de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E o motivo de oração para nós, nessa noite, que estamos no 13º dia da campanha de Jesus Transforma a Minha Família, o nosso pedido é para que oremos, para que Deus prepare o coração das pessoas de nossa lista de oração. Eu sei que você tem uma lista de oração, que você está orando por elas, então que Deus prepare o coração dessas pessoas para que elas recebam o Evangelho da graça, da misericórdia e da salvação. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, e até amanhã, neste mesmo lugar e neste mesmo horário, para a glória de Deus. Deus te abençoe.